Câmara Municipal de Jesuítas. Processo da 9ª sessão ordinária do dia 15/3/2021. Peço ao vereador Paulo para fazer a leitura do Evangelho logo após a oração universal. Todos de pé. Relembrando a caminhada. Etapas da viagem dos filhos de Israel. Quando saíram do Egito pelos pavões, sob a chefia de Moisés e Arão, Moisés registrou os pontos de partida, etapas por etapas, quando saíram sob as ordens de Yahvé, e as etapas na ordem dos pontos de partida são as seguintes. No dia 15 do primeiro mês, partiram de Ramsés, no dia seguinte a da Páscoa. Os filhos de Israel partiram de Moisés, diante dos olhos dos filhos de Egito, enquanto os egípcios ainda estavam enterrando os primogênitos que Yahvé tinha feito morrer, para fazer isso acontecer deles. São palavras do Senhor. Eu peço ao vereador Joaquim que conduza o nosso prefeito Júnior Velha até a mesa. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Câmara Municipal de Jesuítas. Ata da 8ª sessão ordinária, relativa ao primeiro período legislativo, realizada aos 8 dias do mês de março do ano de 2021. Não compareceu apenas o vereador Paulo Tida Shibuya e, havendo quórum legal, a presidente Ângela Cristina Tomé de Oliveira declarou iniciada a sessão às 19 horas. Iniciada a parte do expediente, foi realizada a leitura da ata da sessão anterior, que, colocada em discussão, foi aprovada sem restrições. Prosseguidos os trabalhos, passamos para a leitura do dia. Ofício número 017/2021, de autoria do Executivo Municipal. Ofício número 019/2021, de autoria do Executivo Municipal. Ofício número 020/2021, de autoria do Executivo Municipal. Ofício número 021/2021, de autoria do Executivo Municipal. E indicação número 024/2021, de autoria do vereador Rogério Figueiredo Jorge. A matéria ficará à disposição junto à Secretaria da Câmara. Pequeno expediente. O vereador Levaldson Mourinho usou da palavra para fazer uma indicação verbal. Grande expediente, nenhum dos vereadores se inscreveu para fazer uso da palavra. Ordem do dia. Em primeira discussão e votação do projeto de lei número 05/2021 com súmula, dispõe sobre a autorização para firmar convênio com o consórcio Intergestores para na Saúde e da Outras, correspondente ao exercício financeiro de 2021/2024. Em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Em única apreciação e votação da indicação número 024/2021, solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Aparecido José Weiler Júnior, para que realize melhorias no estacionamento lateral do ginásio de esportes, localizados na Avenida Padre Anchieta. Esta indicação tem por finalidade valorizar e zelar pelo patrimônio público. Em discussão, o vereador Rogério
fez uso da palavra. Em votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Em única apreciação e votação da indicação verbal do vereador Levaldo Sone Mourinho, solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Aparecido José Weiler Júnior, para que encaminhe ao Legislativo Municipal um projeto de lei retirando multas e juros com parcelamento do IPTU, atrasados em virtude da pandemia. Em votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Explicações pessoais. Nenhum dos vereadores se inscreveu para fazer uso da palavra. A presidente parabenizou todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher. Em seguida, agradeceu a presença de todos os vereadores e funcionários. E nada mais havendo a tratar, encerrou a sessão às 19h44, da qual foi lavrada a presente ata que, se aprovada, será assinada pelo primeiro secretário e pela presidente, estando a gravação integral da sessão à disposição de todos no site oficial da Câmara Municipal de Jesuítas, Paraná. Em discussão? Em votação? Quem estiver de acordo, permaneça como está, ao contrário, se levante. Aprovada por unanimidade de votos. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente. Prefeitura Municipal de Jesuítas. Mensagem número 006/2021. Jesuítas, 12 de março de 2021. Senhora Presidente, senhores vereadores, com as nossas cordiais saudações ao ilustríssimo senhora Presidente e demais edis que compõem essa renomada Câmara Municipal, vimos respeitosamente encaminhar o projeto de lei número 006/2021, para que seja submetido à apreciação e deliberação do respeitável plenário deste Legislativo Municipal, de acordo com a Lei Orgânica do Município e do Regimento Interno desta Casa de Leis. Justificamos que o projeto de lei em tela tem por finalidade autorizar o Poder Executivo Municipal de Jesuítas, Paraná, a adquirir vacinas para combate à pandemia do novo coronavírus, Covid-19, visando imunizar a população e dar outras providências, contribuindo assim com a imunização de toda a população. É público e notória a gravidade da epidemia do coronavírus, Covid-19, que vem causando incalculáveis danos à vida e à economia do nosso país. As mortes provocadas por conta desse vírus tão perigoso não cessam. Desafia todo o sistema de saúde do país, atingindo o Paraná e nossa querida Jesuítas, com superlotação dos leitos hospitalares, com profissionais de saúde esgotados e com sentimento de impotência diante da ação devastadora do vírus à saúde humana. O número de pessoas infectadas em nosso estado, sobretudo em nossa região oeste, não para de crescer, não sendo diferente em nosso pequeno município de Jesuítas. Abrem-se leitos hospitalares num dia e no outro já estão ocupados, com pessoas atingidas por essa doença, muitas vezes mortal. Os especialistas dizem: a vacinação em massa é uma esperança de solução, única até então conhecida, para que possa frear essa infecção e proteger a vida, para depois, com isso, a cidade poder retornar a um patamar próximo da normalidade, com a circulação de pessoas com a maior segurança, permitindo o restabelecimento do consumo e, consequentemente, da retomada econômica, sem prejuízo à vida. Com a edição da medida provisória 1026, de 6 de janeiro de 2021, e agora com a lei número 14124, sancionada em 10 de março de 2021,
fica autorizada a compra de vacinas e insumos pelos entes federados, incluindo aí os municípios, de modo que o Poder Executivo, por meio deste projeto de lei, quer a participação ativa da casa que abriga os representantes do povo de jesuítas, neste projeto de esperança em levar a paz social e a segurança em saúde aos nossos munícipes, com a imunização pela vacina. Outro sim, solicitamos a nobre presidente que, nos termos da lei orgânica, para que a matéria contida no referido projeto seja deliberada em regime de urgência, sendo que tínhamos para o momento, apresentamos os nossos protestos de consideração e respeito. Atenciosamente, Aparecido José Weiler Júnior, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Jesuítas, Projeto de Lei número 006/2021. Súmula. Autoriza o Poder Executivo Municipal de Jesuítas, Paraná, a adquirir vacinas para o combate à pandemia do coronavírus Covid-19, visando imunizar a população e dar outras providências. A Câmara Municipal de Jesuítas, Estado do Paraná, aprovou e eu, Aparecido José Weiler Júnior, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei. Lei, artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Jesuítas, Paraná, autorizado a celebrar contratos e outros instrumentos congêneres para aquisição de vacinas contra a Covid-19, nos termos da Lei número 14.124, de 10 de março de 2021, por meio de compra direta e ou consórcios públicos intermunicipais de âmbito regional, Paraná, regional, estadual ou federal. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Paço Municipal, Francisco Rodrigues da Silva, Gabinete do Prefeito Municipal de Jesuítas, Estado do Paraná, em 12 de março de 2021. Aparecido José Weiler Júnior, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Jesuítas, mensagem número 007/2021. Senhora Presidente, senhores vereadores, com as nossas cordiais saudações, a ilustríssima Senhora Presidente e demais edis que compõem essa renomada Câmara Municipal, vimos respeitosamente encaminhar o projeto de lei número 007/2021, para que seja submetida à apreciação e deliberação do respeitável plenário deste Legislativo Municipal, de acordo com a lei orgânica do município e do regimento interno desta Casa de Leis. Justificamos que o projeto de lei em tela tem por finalidade com a seguinte mensagem ao Poder Legislativo: o recrudescimento dos casos do Covid-19 em todo o território nacional tem preocupado prefeitos de todo o país. O envio do presente projeto de lei a esta egrégia Casa Legislativa se dá nesse cenário desalentador, que exige atitudes tempestivas tanto do Executivo quanto dos pares desta Câmara. A urgente necessidade de vacinação em massa da população brasileira, não só para frear o iminente colapso generalizado na área da saúde, evitando mortes por desassistência, como também para retomar a atividade econômica, a geração de empregos, a renda e o convívio social. Preliminarmente, cabe destacar o Programa Nacional de Imunização, PNI, instituído em 1973, explícita que a aquisição de vacina é competência legal e administrativa do governo federal. O tema da aquisição de vacinas foi objeto de judicialização nas diversas instâncias do Poder Judiciário brasileiro. Também não escapou a jurisdição constitucional do Supremo Tribunal Federal, o STF, com efeito na ação direta de descumprimento de preceito fundamental, ADPF número 770, ajuizada pela Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. O STF enfrentou a questão da competência para a aquisição de vacinas para o combate à pandemia. A Suprema Corte referendou a decisão por unanimidade em 24 de fevereiro de 2021, que os municípios brasileiros também possuem competência constitucional para aquisição e fornecimento de vacinas nos casos de descumprimento do Plano Nacional de Imunização pelo Governo Federal e insuficiência de doses para imunização da população brasileira.
Na mesma linha da decisão proferida pelo STF, motivadora dessa iniciativa, o Congresso Nacional aprovou, em 2 de março de 2021, o projeto de lei número 534/2021, que autoriza a aquisição de vacinas pelos municípios brasileiros. Neste contexto, a Frente Nacional de Prefeitos, FNP, entidade suprapartidária de representação nacional de municípios, apoia tecnicamente a instituição de consórcio público de abrangência nacional para aquisição de vacinas. Diante disso, a zelosa da plena segurança jurídica que se reveste na medida, a FNP lidera e apoia tecnicamente a formação de consórcio público de abrangência nacional, ora levada à apreciação de vossas senhorias. A iniciativa, que conta com manifestação de interesse de 1.703 municípios, o que abrange mais de 125 milhões de brasileiros, cerca de 60% do total de habitantes, dados registrados até 12 horas de 5 de março de 2021, tem finalidade de contribuir para agilizar a imunização da população e também de atender eventuais demandas por medicamentos, equipamentos e insumos que sejam necessários aos serviços públicos municipais de saúde, com a missão de, caso seja necessário, adquirir imunizações complementares ao PNI. O consórcio visa fortalecer o Sistema Único de Saúde, o SUS, na medida em que todas as doses serão obrigatoriamente ofertadas à população, de forma gratuita. Assim, representa uma concertação federativa que favorecerá a todos, já que quanto mais doses estiverem disponíveis, mais rapidamente os brasileiros serão vacinados. Ademais, esse consórcio é efetivamente instrumento para oportunizar ganho de escala, proporcionando vantajosidade nas negociações dos municípios, sejam de preços, condições contratuais e ou prazos. Trata-se de um instrumento legal, amparado na Lei Federal número 11.107/2005, que oferece segurança jurídica, podendo minimizar judicializações a que a compras em menor escala estariam sujeitas. Além disso, o fato de o município estar apto a comprar por intermédio do consórcio não impede aquisições diretas de nenhuma espécie. Portanto, o consórcio não interfere na autonomia dos municípios. Pelo contrário, a reforça. Na medida em que reúne grande número de municípios, que representam uma parcela considerável da população nacional, o consórcio, ora instituído, fortalece o poder local, oportuniza acesso à imagem robusta nas relações internacionais, fundamentais para as negociações de vacinas, especialmente durante a pandemia. A proposta que sustenta a formação do presente consórcio público é de colaboração entre os entes federativos, a FNP, que estimula, e as centenas de cidades brasileiras que manifestarem interesse formal em aderir ao consórcio, apostam em um federalismo cada vez mais cooperativo. Por isso, cabe ressaltar que o consórcio também não compete ou se sobrepõe ao papel das entidades de representação política na federação. Tais como as associações de municípios microrregionais, regionais e nacionais, instituições que detêm personalidade jurídica, governança e atribuições específicas, distintas e independentes. Há que se destacar que os recursos para a compra dos indispensáveis itens a que se propõe o consórcio pode vir de diversas fontes, dentre elas recursos municipais, repasses de verbas federais, inclusive decorrentes de emendas parlamentares, e doações advindas de fontes nacionais e internacionais. O consórcio público, que será constituído a partir do presente protocolo de intenções, está em sintonia com a Lei Federal número 11.107/2005 e seu decreto federal regulamentador. A partir da ratificação do protocolo de intenções, surgirá uma nova pessoa jurídica de direito público, com natureza jurídica autárquica, que será estruturada para executar as finalidades que motivaram sua criação, sendo certo que o consórcio irá se submeter a todos os princípios que regem a ação administrativa do Estado, como, por exemplo, legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. Esse projeto também garante como dever o pleno controle externo das atividades envolvidas pelo consórcio,
em obediência às normas de direito financeiro e de responsabilidade fiscal. Para finalizar, cabe destacar que se trata-se de uma iniciativa de vulto e inédita no país, ação que se apresenta como possibilidade para colaborar no enfrentamento a um problema iminente, que é de todos, a escassez de vacinas para imunização em massa da população e, a médio e longo prazos, de outros insumos. Outro sim, solicitamos a nobre presidente que, nos termos da lei orgânica, para que a matéria contida no referido projeto seja deliberada em regime de urgência. Diante do exposto, apresentamos para avaliação e análise de vossas senhorias o presente protocolo de intenções. Atenciosamente, Aparecido José Weiler Júnior, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Jesuítas, Projeto de Lei número 007/2021. Súmula. O município de Jesuítas, Paraná, ratifica o protocolo de intenções firmado entre municípios brasileiros, com a finalidade de adquirir vacinas para o combate à pandemia do coronavírus, Covid-19, medicamentos, insumos e equipamentos na área de saúde e da outras providências. A Câmara Municipal de Jesuítas, Estado do Paraná, aprovou. Eu, Aparecido José Weiler Júnior, Prefeito Municipal, sanciono o seguinte: Lei, artigo 1º, fica ratificado nos termos da Lei Federal número 11.107/2005, seu Decreto Federal Regulamentador número 6.017/2007, o protocolo de intenções firmados entre os municípios de todas as regiões da República Federativa do Brasil, visando principalmente a aquisição de vacinas para o combate à pandemia do coronavírus, Covid-19, além de outras finalidades de interesse público relativas à aquisição de medicamentos, insumos e equipamentos na área de saúde. Artigo 2º. O protocolo de intenções, após sua ratificação, converte-se-á em contrato de consórcio público, ficando o Poder Executivo autorizado a celebrar convênios, firmar documentos, contratos ou outros instrumentos congêneres para efetivação do objeto ratificado. Artigo 3º. O consórcio que ora se ratifica terá personalidade jurídica de direito público, com natureza autárquica. Artigo 4º. Fica autorizada a abertura de dotação orçamentária própria, para fins de cumprimento do artigo 8º da Lei Federal 11.107/2005, podendo ser suplementadas em caso de necessidade. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 6º. Revogam-se as disposições em contrário. Paço Municipal, Francisco Rodrigues da Silva, Gabinete do Prefeito Municipal de Jesuítas, Estado do Paraná, em 12 de março de 2021. Aparecido José Weiler Júnior, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Jesuítas, mensagem número 008/2021. Senhora Presidente, senhores vereadores, tenho a honra de submeter a elevada consideração de Vossa Excelência para apreciação dessa Câmara de Vereadores o projeto de lei municipal em anexo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a alterar dispositivos da Lei número 1311, de 29 de dezembro de 2018, que trata da estrutura organizacional e administrativa do município de Jesuítas, alterada pela Lei número 1357, de 4 de fevereiro de 2020, para extinguir, transformar, unificar e criar cargos comissionados, para que o mesmo seja apreciado e aprovado pelos senhores vereadores. O projeto de lei número 008/2021, supramencionado, tem por objetivo estabelecer mudanças na estrutura organizacional e administrativa do município de Jesuítas, visando melhorar e adequar os órgãos da administração pública municipal às necessidades de melhoria dos serviços públicos no atendimento à comunidade e à população em geral, bem como organizar suas secretarias, departamentos, assessorias, divisões e seções, de forma que possamos atingir um dos maiores princípios da administração pública, consagrados pela nossa Constituição Federal, que é o princípio da eficiência. Sendo assim, através das alterações pretendidas com esse projeto,
procuramos criar melhores condições e atingirmos a máxima eficiência e eficácia das atividades realizadas pela administração municipal, pois esta visa o atendimento dos nossos munícipes com qualidade, racionalidade e transparência. Salientamos ainda que, em cumprimento aos dispostos do inciso 1 do artigo 16 da Lei Complementar Federal, número 101, de 4 de maio do ano 2000, que estabelece as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade da gestão fiscal, a criação de cargos, empregos e funções, por si só, não acarreta o aumento de gasto com pessoal, mas tão somente a estrutura organizacional e administrativa propriamente dita. Importante destacar que o projeto de lei se enquadra nas ressalvas dos incisos do artigo 8º da Lei Complementar número 173 de 2020, pois as alterações tratam-se de cargos de chefia, de direção e de assessoramento, que não acarreta aumento de despesa, conforme consta do quadro comparativo que as alterações não causam impacto financeiro ao município de Jesuítas, anexo 2 do referido projeto. Para tanto, salientamos a aprovação do projeto de lei e contamos com a colaboração dos nobres vereadores. Outro sim, solicitamos à nobre presidente que citado projeto de lei seja apreciado em regime de urgência, conforme preceitua a lei orgânica do município de Jesuítas e do regimento interno desta Casa de Leis. Isto posto, temos a convicção que a presente matéria será objeto de análise devida e merecerá inteira guarida por parte dos nobres vereadores que compõem esta colenda Casa Legislativa, pelo que desde já agradecemos o ensejo, reafirmamos protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Aparecido José Weiler Júnior, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 008/2021. Autor: Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal a alterar e revogar dispositivos da estrutura organizacional e administrativa do município de Jesuítas. A Câmara Municipal de Jesuítas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, aprovará e o senhor Prefeito Municipal Aparecido José Weiler Júnior sancionará a seguinte. Fica nos termos da presente lei alterar os dispositivos número 1311 de 29 de dezembro de 2018 e da Lei 1357 de 6 de fevereiro de 2020, que trata da estrutura organizacional e administrativa do município de Jesuítas, com o objetivo de adequar os órgãos administrativos para melhoria de atendimento à população e dos serviços públicos. Câmara Municipal de Jesuítas, projeto de lei do Legislativo número 003/2021. Súmula: institui estacionamento temporário e rotativo de veículos automotores em frente às farmácias, drogarias, laboratórios, hospitais, clínicas veterinárias e estabelecimentos similares, nas condições que especifica e dá outras providências. Excelentíssima Senhora Presidente, o vereador que essa subscreve requer nos termos regimentais, após ouvida e concorde a Casa, solicitar que seja encaminhado o projeto de lei ao Poder Executivo Municipal, que institui estacionamento temporário e rotativo de veículos automotores em frente às farmácias, drogarias e estabelecimentos similares, nas condições que especifica e dá outras providências. Justificativa: as vagas são importantes não só aos proprietários de farmácias e demais estabelecimentos, mas à população em geral, que muitas vezes param para comprar remédios com pessoas enfermas e não dispõem dessas vagas. Face a grande alcance desse projeto de lei, solicita aos nobres pares desta Casa a sua aprovação. Levaldo Sônia Mourinho, vereador. Câmara Municipal de Jesuítas, projeto de lei número 003/2021. Súmula: institui estacionamento temporário rotativo de veículos automotores em frente às farmácias, drogarias, laboratórios,
hospitais, clínicas veterinárias e estabelecimentos similares, nas condições que especifica e dá outras providências. Artigo 1º. Fica instituído estacionamento temporário rotativo de veículos automotores em frente às farmácias, drogarias, laboratórios, hospitais, clínicas veterinárias e estabelecimentos similares, localizados no município de Jesuítas, Paraná. Inciso 1º. O estacionamento de que trata esta lei destina-se ao uso exclusivo de usuários em atendimento ao respectivo estabelecimento. Inciso 2º. Fica limitado a 15 minutos o tempo máximo permitido para estacionamento. Inciso 3º. Durante o tempo em que estiver estacionado, o veículo deverá manter acionada sua sinalização de emergência. Artigo 2º. Para os fins desta lei, as vagas de estacionamento terão 5 metros de extensão e deverão ser providos de sinalização de acordo com a legislação de trânsito, sendo a pintura providenciada pelo próprio requerente, observadas as especificações técnicas prescritas pelo Departamento de Trânsito. Inciso 1º. O local determinado para estacionamento terá meio-fio pintado na cor regulamentar, contendo placa indicativa do fim do que se destina. Inciso 2º. A placa indicativa do estacionamento temporário que se trata do inciso 1º deste artigo deverá conter a indicação no tempo máximo de permanência no local do veículo e a indicação de que o mesmo é de uso exclusivo para aquisição de medicamentos. Inciso 3º. As alterações na sinalização serão executadas mediante solicitação do estabelecimento comercial ao órgão competente do Executivo Municipal. Inciso 4º. A confecção de placas de sinalização, a sua colocação em frente aos estabelecimentos de que se trata esta lei, serão providenciadas pelo órgão municipal competente e custeadas pelos proprietários dos referidos estabelecimentos. Artigo 3º. O Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 60 dias, contados da data da sua publicação. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Câmara Municipal de Jesuítas, edifício Paulo Tomissato Yamada, aos 8 dias do mês de março do ano de 2021. Levaldo Sônia Mourinho, vereador. Câmara Municipal de Jesuítas, projeto de lei legislativo número 004/2021. Súmula. Institui o Programa Municipal de Incentivo e Apoio aos Pequenos Produtores Rurais e Agricultura Familiar do município de Jesuítas. Excelentíssima Senhora Presidente, o vereador que esta subscreve requer nos termos regimentais, após ouvida e concorde a casa, solicitar que seja encaminhado projeto de lei ao Poder Executivo Municipal que... Justificativa. Este projeto de lei tem como objetivo incentivar as atividades desenvolvidas pelos pequenos agricultores rurais e a agricultura familiar do nosso município, procurando gerar mais empregos e renda para as famílias, a permanência do homem no campo e a sustentabilidade e o desenvolvimento das atividades agroindustriais, através de ações direcionadas a proporcionar direta e indiretamente o aumento da produtividade e o escoamento da produção, além da melhoria da qualidade de vida desses trabalhadores. Levaldo Sônia Mourinho, vereador. Projeto de lei número 004/2021. Súmula. Institui o Programa Municipal de Incentivo e Apoio aos Pequenos Produtores Rurais e Agricultura Familiar do município de Jesuítas. Artigo 1º. Fica instituído, no âmbito do município de Jesuítas, Paraná, o Programa Municipal de Incentivo e Apoio aos Pequenos Produtores Rurais e Agricultura Familiar, que se constituirá em um programa destinado a fomentar e incentivar as atividades desenvolvidas pelos pequenos produtores rurais do município, a geração de empregos e, especialmente, a manutenção do homem no campo, tendo como objetivos primordiais o incremento e desenvolvimento das atividades agroindustriais, através de ações direcionadas a proporcionar direta ou indiretamente o aumento da produtividade, o escoamento da produção e a melhoria da qualidade de vida. Parágrafo único. Para se enquadrar neste programa, o pequeno produtor
agricultor precisa: a. ter na produção agropecuária ou agroindustrial em sua principal atividade econômica ou meio de sobrevivência. B. residir no município de Jesuítas. C. apresentar prova de inscrição estadual do produtor rural neste município. Talão de produtor rural. Artigo 2º. O Poder Executivo Municipal auxiliará com máquinas, equipamentos, veículos, materiais e isenção de taxas municipais às pessoas físicas ou jurídicas que desenvolvem atividades econômicas no município e que produzem renda e emprego no meio rural, sendo consideradas de interesse público os serviços decorrentes dos auxílios previstos nesse projeto de lei. Artigo 3º. Serão subsidiados integralmente os seguintes incentivos: a. a prestação de serviços e execução de horas máquinas para agricultores que possuem até 10 alqueires de terra. B. execução de britador para cascalhamento de carreadores. C. transporte de produtos hortifrutigranjeiros em quantidade pequena para agricultores com uso de caminhonetes pequenas do município. Artigo 4º. Serão considerados serviços de interesse público para fins desta lei aqueles que precisarem de transporte de terras, pedras e materiais, escavações, britação de pedras, terraplanagens, aterro, escavações, compactação, construção de vias de acesso e demais serviços correlatos. Artigo 5º. A autoridade administrativa que determinar a realização do serviço deverá fazê-lo por despacho, com emissão de ordem de serviço, observadas as disponibilidades de atendimento e a viabilidade do projeto, depois de efetuadas as diligências necessárias para a verificação de que o serviço a ser prestado tem o amparo legal. Artigo 6º. O cronograma de atendimento deverá observar os princípios da economicidade e do planejamento, de modo a não tornar o atendimento mais oneroso. Artigo 7º. Os incentivos deverão ser solicitados junto ao Protocolo Geral da Prefeitura. Artigo 8º. Não poderão ser prestados serviços àqueles que estiverem em débito com o município ou que forem omissos quanto ao cumprimento da obrigação fiscal de cadastrarem-se com o produtor do município ou quanto à entrega de talões do produtor rural. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Câmara Municipal de Jesuítas, edifício Paulo Tomissato Yamada, aos 8 dias do mês de março de 2021, Levaldo Sone Mourinho, vereador. Câmara Municipal de Jesuítas, requerimento número 001/2021, apresentado na sessão de 15 de março de 2021. Autoria do vereador Levaldo Sone Mourinho. Teor do requerimento: o vereador que o presente subscreve apresenta à Casa para sua apreciação e resolução, obedecidos os requisitos legais e concernentes, o seguinte requerimento, que, se aprovado, seja encaminhado para as devidas providências. O vereador que abaixo subscreve, no uso de suas prerrogativas constitucionais, legais e regimentais, vem respeitosamente requerer a Vossa Excelência que, após ouvir o plenário desta Casa Legislativa, seja enviada manifestação de voto de congratulações e louvor ao Jornal de Fato do município de Cafelândia pelas comemorações alusivas aos 10 anos. Justificativa: o Jornal de Fato foi criado em 4 de setembro de 2010, na cidade de Nova Aurora, pelo jornalismo Valdecir Xavier, no formato tabloide, com o intuito de registrar os acontecimentos de Nova Aurora e cidades vizinhas. Na época era uma edição por semana. Em 2013, o jornalista José Pedro Monteiro Filho assumiu a direção do jornal, mudando o design, transformando em estandarte e ampliando a área de ação para 12 municípios da região do Médio Oeste. A circulação passa a ser realizada nas quartas e aos sábados, com conteúdo regional e nacional, com foco no agronegócio, política, economia e social. Por 4 anos consecutivos, o jornal foi contemplado com o troféu Destaque do Ano pela ACICAF, Associação Comercial e Empresarial de Cafelândia. Recebeu ainda menção honrosa na cidade de Anaí e Nova Aurora, pelos relevantes serviços prestados à comunidade. Desta forma, depois de ouvido o plenário e atendidas as formalidades regimentais, requer-se que fique constando na ata
da presente sessão esta manifestação de voto de congratulações e louvor, dando ciência ao homenageado, manifestando o reconhecimento do Legislativo Municipal especial deste vereador, Levaldo Sone Mourinho. Câmara Municipal de Jesuítas, requerimento número 002/2021, apresentado na sessão de 15 de março de 2021. Autoria do vereador Levaldo Sone Mourinho. Teor do requerimento. O vereador que o presente subscreve apresenta à Casa para sua apreciação e resolução, obedecidos os requisitos legais e concernentes o seguinte requerimento, que, se aprovado, seja encaminhado para as devidas providências. De acordo com o regimento interno deste Legislativo, vimos a Vossa Excelência que, depois de aprovado em plenário, para que seja enviado ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal Aparecido José Weiler Júnior, que encaminhe ao Legislativo Municipal um projeto de lei, o qual torna obrigatório a decoração natalina por parte da Prefeitura Municipal de Jesuítas, a ser instalada todo final de novembro de cada ano. No projeto de lei, a Prefeitura Municipal poderá buscar parcerias para a execução da decoração, bem como promover campanhas com as escolas para que possam assim utilizar materiais recicláveis e fazer a integração dos alunos. Poderá ainda o Poder Executivo Municipal firmar parcerias com empresas privadas, associações e etc. O presente requerimento tem como objetivo dar mais incentivo para os munícipes fazerem suas compras em nosso município, mantendo desta forma acesa a chama do Natal. Assim, contando com a aquiescência dos demais para que desta Casa de Leis, rogamos pela aprovação do presente requerimento. Nestes termos, pede deferimento Jesuítas Paraná, 12 de março de 2021, Levaldo Sone Mourinho, vereador. Sem mais, senhora presidente. Os projetos e indicações apresentados serão encaminhados às comissões permanentes e a quem de direito. Pequeno expediente. Com a palavra, vereador Francis Douglas Rodrigues da Silva. Excelentíssima senhora Ângela Cristina Tomé, presidente desta Casa de Leis. Cumprimento com uma boa noite. Também estendo aos demais vereadores uma boa noite. Cumprimento o excelentíssimo senhor prefeito Júnior Weiler com uma boa noite. Também seu secretário Eduardo e seu assessor Daniel. Indicação verbal. Senhora presidente, a presença de Vossa Excelência, nos termos do regimento interno, a presente indicação tem por finalidade sugerir ao senhor prefeito a necessidade de aumento no percentual de salubridade em grau máximo de 40%, calculado sobre o valor do seu salário base, para os profissionais de saúde que estão em combate à pandemia Covid-19. O parlamentar reconhece que essa classe precisa ser mais valorizada neste momento de pandemia, onde estão sendo determinantes nessa luta para salvar vidas. Diante do grande esforço dos profissionais da área de saúde no combate à pandemia, ante o colapso no sistema pelo grande número de infectados, é evidente o risco que os trabalhadores estão expostos pelo alto número de pacientes diagnosticados com o coronavírus. Requerimento verbal. Excelentíssima senhora Ângela Cristina, presidente desta Câmara. Senhora presidente, apresenta a Vossa Excelência, nos termos do regimento interno das atribuições da Câmara Municipal e demais disposições legais, solicitar a Vossa Excelência a inclusão do presente requerimento para apreciação e votação do plenário e, se aprovado, seja enviado de ofício ao Executivo Municipal, excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, requerendo-lhe uma posição do senhor Prefeito Municipal para que informe a esta Casa está sendo cumprida as leis número 1 de 2003,
e 723 de 2006 ao plano de cargo de carreira valorizado dos servidores públicos municipais. Diante da Lei Complementar número 173 de 2020, Lei Complementar 173 de 2020, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, SARS-CoV-19, e alterou a Lei Complementar número 101 de 4 de maio de 2020. Em observância à nota técnica CEM 2020-581 de 2020 do Ministério da Economia, lançou a fim de orientar juridicamente sobre a aplicação de alguns dispositivos de lei complementar citada. A nota técnica é clara ao apresentar o mecanismo de interpretação acerca da concessão de progressão e promoção prevista em lei anteriores. A interpretação dada pelo Ministério da Economia foi acompanhada pelo Tribunal de Contas de vários estados, como, por exemplo, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que editou a nota técnica de 9 de 2020, da Coordenadoria Geral de Fiscalização. O texto da norma é claro no seguinte sentido: nos termos do despacho do número 749/20, autos número 38365, dígito 7/20, não há vedação à Lei Complementar de número 173, 2020, para concessão de progressão ou promoção cuja instituição por lei seja anterior ao estado de calamidade pública, de que trata o Decreto Legislativo número 6 de 2020 do Congresso Nacional e a Lei Complementar 173 de 2020, seja por qualificação, instituição, mérito ou antiguidade, não se lhe aplicando qualquer restrição nesse sentido, salvo as condições e requisito próprio da legislação de cada ente político, estados e municípios. Justificativa. Chegou ao conhecimento deste vereador a negativa por parte do Executivo Municipal em estar realizada as promoções e progressões por capacitações e demais elaboradas pelos servidores municipais. Assim, considera as atribuições fiscalizadoras da Câmara Municipal, requer a expedição de um ofício ao Prefeito Municipal para que esclareça os fatos. Por fim, requer ao excelentíssimo Prefeito Municipal o cumprimento das leis municipais, concedendo aos servidores municipais as devidas promoções e progressões por capacitação. Requerimento verbal. Excelentíssima Senhora Ângela Tomé de Oliveira, presidente desta Câmara Municipal. Senhora Presidente, apresenta a Vossa Senhoria, nos termos do regimento interno das atribuições da Câmara Municipal e demais disposições legais, solicita a Vossa Excelência a inclusão do presente requerimento para apreciação e votação do plenário e, se aprovado, seja enviado de ofício ao Executivo Municipal, Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, requerendo-lhe para que informe o porquê não está sendo utilizado o britador móvel adquirido pelo município de Jesuítas em 2016. Sendo mesmo novo e paralisado, deveria ser utilizado para serviço da Secretaria da Agricultura e de Obras, para fins de melhorar a infraestrutura das estradas rurais que servem para escoar a produção de frangos, suínos, peixes, facilitar o transporte escolar. Solicito que seja informado qual a causa e o motivo da não utilização. Chegou ao conhecimento deste vereador a presente situação. Assim, considera as atribuições fiscalizadoras da Câmara Municipal, requer a expedição de um ofício ao Prefeito Municipal para que esclareça os fatos. Sem mais. No grande expediente, não havendo inscrições, passamos para a ordem do dia. Ordem do dia. Em votação do regime de urgência especial do seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 006/2021. Com a súmula, autoriza o Poder Executivo Municipal de Jesuítas, Paraná, a adquirir vacinas para combater a pandemia do coronavírus, Covid-19, visando imunizar a população e dar outras providências. Em votação do regime de urgência, o vereador que estiver de acordo permaneça como está, ao contrário se levante.
Aprovado o pedido de urgência especial por unanimidade de votos. Em votação do regime de urgência especial do seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 007/2021, com a súmula. O município de Jesuítas, Paraná, ratifica o protocolo de intenções firmado entre municípios brasileiros com a finalidade de adquirir vacinas para combate à pandemia do coronavírus, Covid-19, medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde e da outras providências. Em votação do regime de urgência, o vereador que estiver de acordo permaneça como está, ao contrário se levante. Aprovado o pedido de urgência especial por unanimidade de votos. Em votação do regime de urgência especial do seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 008/2021, com a súmula. Autoriza o Poder Executivo Municipal a alterar e revogar dispositivos da estrutura organizacional e administrativa do município de Jesuítas, Paraná. Em votação do regime de urgência, o vereador que estiver de acordo permaneça como está, ao contrário se levante. Aprovado o pedido de urgência especial por unanimidade de votos. A necessidade de suspensão. Retornando aos trabalhos da ordem do dia. Em única discussão e votação do projeto de lei número 006/2021, autoriza o Poder Executivo Municipal de Jesuítas, Paraná, a adquirir vacinas para combate à pandemia do coronavírus Covid-19, visando imunizar a população e dar outras providências. O vereador que estiver de acordo permaneça como está, ao contrário se levante. Aprovada em única discussão e votação por unanimidade de votos. Em única discussão e votação do projeto de lei número 007/2021. Com a súmula, o município de Jesuítas, Paraná, ratifica o protocolo de intenções firmado entre municípios brasileiros com a finalidade de adquirir vacinas para combate à pandemia do coronavírus, Covid-19, medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde e da outras providências. O vereador que estiver de acordo permaneça como está, ao contrário se levante. Aprovada em única discussão e votação por unanimidade de votos. Em única discussão e votação do projeto de lei número 008/2021, com a súmula. Autoriza o Poder Executivo Municipal a alterar e revogar dispositivos da estrutura organizacional e administrativa do município de Jesuítas, Paraná. O vereador que estiver de acordo permaneça como está, ao contrário se levante. Aprovada em única discussão e votação por unanimidade de votos. Em segunda e última discussão e votação do projeto número 005/2021, com a súmula. Dispõe sobre autorização para firmar convênio com o consórcio Intergestores Paraná Saúde e da outras, correspondente ao exercício financeiro de 2021 a 2024. Em discussão. Em votação, quem estiver de acordo permaneça como está, ao contrário se levante. Aprovada em segunda e última discussão e votação por unanimidade de votos. Em única discussão e votação do requerimento no número 01/2021, de autoria do vereador Levaldo Sônia Mourinho, para que seja feita manifestação de voto de congratulações e louvor ao Jornal de Fato do município de Cafelândia, pelas comemorações alusivas aos 10 anos. Em discussão. Em votação, quem estiver de acordo permaneça como está, ao contrário se levante. Aprovado por unanimidade de votos em única discussão e votação. Em votação dos dois requerimentos verbais do vereador Francis Douglas Rodrigues da Silva. Em discussão. Em votação, quem estiver de acordo permaneça como está, ao contrário se levante. Aprovado por unanimidade de votos em única discussão e votação.
Em única discussão e votação do requerimento número 02/2021, de autoria do vereador Levaldo Sônio Mourinho, para que seja enviado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Aparecido José Weiler Júnior, que encaminha ao Legislativo Municipal um projeto de lei, o qual torna obrigatório a decoração natalina por parte da Prefeitura Municipal de Jesuítas, a ser instalada todo final de novembro de cada ano. Em discussão? Em votação, quem estiver de acordo, permaneça como está, o contrário, se levante. Aprovado por unanimidade de votos, em única discussão e votação. Em votação, a indicação verbal do vereador Francis Douglas Rodrigues da Silva. Em discussão? Em votação, quem estiver de acordo, permaneça como está, ao contrário, se levante. Aprovado por unanimidade de votos, em única discussão e votação. Explicações pessoais. Com a palavra, o prefeito municipal Aparecido José Weiler Júnior. Senhora presidente, boa noite aos demais vereadores, funcionários da casa. Mais nada, um agradecimento por mais uma vez presença. Ficando a rotina de todas as vidas do nosso país. Nós que temos a frente do executivo municipal é diferente. Eu sempre digo que toda ação ou atitude que busca não resolver, tá? Mas porém amenizar as causas do Covid-19, elas são válidas, têm que ser respaldadas, né? Então, nós sabemos que, eu dito aos colegas prefeitos, nós temos que ter muito cuidado quando a gente busca a aquisição das vacinas. Primeiramente, que a responsabilidade da aquisição de vacinas é do governo federal. Nós temos que confiar, eu confio muito no Plano Nacional de Imunização. Uma logística fantástica no Brasil, rede de saúde, hoje no nosso curso, que já obteve sucesso no passado no combate a outras pandemias, como poliomielite, varíola, sarampo e assim por diante. O que pecou o que nós pecamos foi que o Brasil está muito atrasado em relação à aquisição de vacinas em relação a outros países. Agora que nós estamos chegando a 5% de vacinação. E nós sabemos das dificuldades também que é a aquisição dessa vacina. O governo do estado do Paraná foi um dos primeiros estados do Brasil a assinar um contrato para aquisição da Sputnik, da Rússia. Isso ainda no mês de junho do ano passado. E até agora não conseguiu fazer com que essas vacinas chegassem. Hoje o governo federal
assinou a intenção de compra de mais de 100 milhões de doses da Pfizer, mas isso para entregar até dezembro. Então, os prefeitos estão se organizando para fazer essa aquisição através de consórcios. Aqui no oeste do Paraná, o prefeito Paranhos, que hoje é o nosso presidente da AMOP, está trabalhando com muita velocidade em relação a isso, já visitou algumas cooperativas e ele já tem mais de 10 milhões de reais doados para a aquisição dessa vacina. Mas só a vontade não basta, tem que ter toda uma estratégia para que realmente essas vacinas cheguem aqui. E hoje o Plano Nacional de Imunização, nós temos a aprovação do Congresso Nacional e também do STF, que autoriza os municípios dos estados a comprarem essas vacinas, presidente. Só que, como ela ainda é escassa, se nós fizéssemos isso hoje, nós teríamos que doar para o SUS. O SUS fazer a distribuição. Então nós estamos se precavendo. Eu acredito que é válido isso daqui, mas nós temos que ainda contar única e exclusivamente com o Plano Nacional de Imunização. Então agradeço aos senhores, às senhoras, pela aprovação para que o município de Jesuítas entre nesse consórcio. Em relação ao projeto de lei 08/2021, que altera a estrutura organizacional e administrativa do município, todos nós sabemos que nós, até 31 de dezembro de 2021, tem um decreto da Presidência da República que proíbe o aumento de despesas relacionadas à estrutura administrativa. Então aqui nós não estamos aumentando as despesas, nós estamos extinguindo alguns cargos e transformando em outros, né? Nós precisamos, esses cargos serão ocupados em algumas pastas, no esporte, na licitação, na saúde, no pátio de máquinas e assim por diante. Então, mais uma vez, obrigado pela confiança. Em relação a alguns requerimentos, a questão de multas e juros, acho que foi na outra semana, né? Multas e juros, nós, durante o período que está em vigor agora, o ano de 2021, nós não podemos fazer renúncia de receita. Só poderia, se fosse feito o ano passado, vocês, os vereadores, tivessem aprovado. Agora, durante o período, nós não podemos fazer a renúncia de receitas, é inconstitucional. Mas é válido. Quero parabenizar pela iniciativa. Apoio aos pequenos produtores rurais está no nosso plano de governo. A ideia, todos sabem que hoje, graças a Deus, todas as nossas estradas rurais estão bem conservadas, quase na sua totalidade com cascalhamento, a Roma e a Malvina com pedra brita, e outras estradas passando por pavimentação com pedra poliédrica, como a Vila São Paulo, e também asfalto agora, estrada da Itacolumi da Santa Luzia. A ideia então agora, já que nós estamos com o nosso pátio de máquina, nunca teve tão bem equipado agora, com caminhões novos, para carregadeiras novas, uma escavadeira hidráulica, nós podemos sim encaminhar o mais breve possível um projeto para beneficiar os pequenos produtores da agricultura familiar. Além dessas questões que foram lembradas aí, pequeno produtor, ajudar a melhorar a renda do homem do campo, a única questão é a necessidade de o agricultor morar na propriedade. Senão, nós sabemos que nós temos bastante agricultores hoje que moram na cidade. A ideia é valorizar e segurar o homem no campo. A questão do... Então, esse projeto de lei, esse requerimento do Dinho, liga ao do França também. Nós estamos licitando agora a questão do britador. Nós decidimos não usá-lo, mas nem por isso nós deixamos de arrumar as estradas, vocês são testemunha disso. Vocês lembram quando nós assumimos o município, como estavam as estradas rurais, como estão hoje. Mas agora nós estamos licitando uma ponteira, o Rei, que é o nosso chefe do pátio, acho que tem que ter essa ponteira para poder quebrar o cascalho e fazer daí também
cascalhamento dos carreadores dos nossos pequenos agricultores. A decoração natalina também, nós já estamos em contato permanente com a associação comercial. A gente já está se preparando, claro que nós temos que ainda lembrar essa questão da pandemia, né? Questão da não aglomeração, do distanciamento social, mas com a expectativa de, no final do ano, já estar tudo na sua normalidade o mais rápido possível. Mas já estamos conversando, inclusive já licitando alguns efeitos já. E eu espero que todas as respostas que serão trazidas na próxima sessão ou nas próximas sessões. Eu queria falar um pouquinho com você em relação ao nosso abatedouro municipal. Primeiro assim, esse abatedouro era um programa do governo, o primeiro mandato do governo Requião, em 89. Construído no estado do Paraná 63 abatedouros daquele modelo ali. O único em funcionamento até hoje é o nosso. Os outros foram todos fechados já. E quero lembrar e parabenizar as pessoas que lá passaram, como o José Polidório, como o Toninho Ferre. E nunca tivemos problema nenhum com eles, né? Porque a responsabilidade e os cuidados em relação ao abatedouro é do terceirizado, não é da prefeitura. Porque a pessoa que está lá, ela cobra para fazer o abate e a responsabilidade dela é zelar por aquilo. Executar a exploração, administração e conservação do abatedouro municipal a que se refere essa licitação, de acordo estritamente com as especificações descritas do objeto. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas da licitação. Aí tem uma série E o nosso veterinário, Gabriel, há algum tempo já vinha notificando, conversando com o Pavão, que ele tinha que manter aquilo lá bem organizado. E deu no que deu, o IAP veio e pediu a suspensão dos trabalhos. Mesmo assim, nós vamos entrar com um pedido de rescisão, né? E a ideia era, já por parte, pedir o abatedouro de volta, fazer a rescisão do contrato com o Pavão e a prefeitura reformar. E daí fazer uma nova licitação, né? Fazer uma nova terceirização. Mas não vai poder ocorrer isso. Como esse abatedouro é um programa antigo, hoje ele já não mais atende às normas vigentes ambientais. Então o IAP, eu estive no IAP na sexta-feira, pedindo autorização para me reformar. E a informação do Tassiano Maranhão, que é o chefe do IAP de Curitiba, que o empreendimento está localizado ocupando em faixa em área de preservação permanente, APP. Motivo este que impossibilita a regularização da atividade no determinado local para ampliação ou reforma. Dessa forma, exigimos que o município proceda à transferência do abatedouro para outra localização, a qual atenda aos critérios e legislação ambiental, inclusive com a possibilidade de atender às normas sanitárias e aumentar as demandas locais. Então nós não vamos reformar mais lá não, nós vamos tentar construir um novo. Eu entrei em contato com o secretário Márcio Nunes e protocolamos um ofício pedindo R$2 milhões para a construção de um novo abatedouro. A ideia é esta, né? Mais uma vez para podermos estar assistindo a nossa população. Só para esclarecer isso de fato. E talvez se não tivessem deixado chegar na situação que está lá hoje, poderia ter evitado isso aqui. Mas agora, depois que o IAP notificou, nós não temos mais o que fazer. Então nós vamos pedir já a rescisão desse contrato, desse processo licitatório. Vamos pedir a desocupação do imóvel e vamos usar aquilo em outra questão que, se for necessário, para atender alguma demanda do nosso município. Mas nós já vamos estar atrás
para construir um novo abatedouro. Lembrando que poucos municípios do Paraná têm abatedouro municipal. E nós ainda tínhamos esse até o ano passado. Sem mais nada a dizer, agradeço mais uma vez, me coloco sempre à disposição. Muito obrigado a todos vocês pela confiança. Nós vamos continuar trabalhando muito para que o nosso município continue num caminho constante de crescimento e desenvolvimento e também para trazer mais qualidade de vida para o nosso povo. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Boa noite. Eu gostaria de agradecer a presença do prefeito. Muito obrigado, Júnior, por sempre estar participando conosco aqui. Seja sempre muito bem-vindo. Gostaria de aproveitar a ocasião e parabenizá-lo pela presidência da AMP. Para nós, jesuítenses, é um orgulho tê-lo lá como presidente, representando todos os municípios do Paraná. E claro que a gente sabe que o nome de jesuíta será levado nos 4 cantos do estado. Muito obrigado, parabéns. Quero parabenizar todos os vereadores pelos trabalhos, pelas indicações, pelos requerimentos. Nós estaremos fazendo os ofícios dos requerimentos, só lembrando que uma das indicações já foi feito no ano passado, o pedido de salubridade de 40%, se eu não me engano, pelos vereadores Michel e o vereador Levaldo. Mas, da mesma forma, estaremos encaminhando, reforçando o pedido. Eu gostaria de, mais uma vez, reforçar como nós, vereadores, e também como o prefeito Júnior, tem sido muito cobrado a questão de se fecha comércio, se não fecha, se abre. Gostaria de pedir a toda a população que continue se cuidando. Continue saindo de casa somente se for necessário, use máscara, mantenha o distanciamento, porque tudo que cabe a nós, vereadores, prefeitos, nós estamos tentando fazer para combater esse vírus. Então, nós pedimos também à população que se cuide, que continue fazendo a sua parte. Eu gostaria de agradecer, aquelas 35 cooperativas, que se uniram e compraram respiradores para a nossa região oeste aqui do Paraná. E na manhã do último sábado, nós estivemos recebendo da presidente Maura Carrara, da cooperativa Sicredi, um aqui para jesuítas, que vai ficar aqui em Jesuítas. Ela indicou um para Jesuítas e um para Cafelândia, para que depois que, graças a Deus, essa pandemia passar, ele fique aqui no nosso Hospital de Jesuítas. Dessa forma, eu gostaria de agradecer ao secretário Eduardo, ao Daniel da imprensa, a todos os funcionários dessa casa, a todos aqueles que nos acompanham pela internet. Continue nos acompanhando pela internet, os nossos trabalhos. Muito obrigado a todos, muito obrigado a todos os vereadores pela presença. E nada mais tendo a tratar com as graças de Deus, declaro encerrada a presente sessão às 20h17.